Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos refletindo sobre temas atuais e dentre esses subtemas e sobre os diferentes aspectos da verdade. E a mentira é um dos aspectos da verdade. A Bíblia traz a mentira como também chamado de falso testemunho, fraude, balança enganosa, lábios arrogante, injustiça e calúnia. Mas eu quero ler para a nossa reflexão na primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, de 1 a 3, que diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhece plenamente a verdade. Então quero levantar a seguinte questão: todos querem a verdade? Todos têm interesse na verdade? Quando conversamos com os pastores, médicos e psicólogos, há consenso que a grande maioria das pessoas reclamam, a grande maioria se justificam, transferem responsabilidades, tocam demandas, mas no geral as pessoas não querem a verdade. A verdade a verdade expõe a nossa fragilidade e as nossas fraquezas. Se lembrarmos que o reino das trevas é o reino governado pelo pai da mentira e que o mundo jaz no maligno. Portanto, hoje eu quero chamar a nossa atenção sobre esse aspecto da verdade num testemunho pessoal. Alguns pastores já conhecem essa história com detalhe pormenorizado, pois acompanham minha vida e meu ministério por muitos anos. Aqui nessa narração não vou dar nomes para não comprometer a ninguém, ainda que essa história tenha saído na revista Veja na ocasião. Pastoreava eu em uma cidade do interior do estado de Mato Grosso do Sul, 1988. Reunimos alguns pastores conhecidos e fundamos o Conselho de Pastores daquela cidade. Portanto, durante 15 anos em que passei naquela cidade, fui presidente por 3 gestões do Conselho de Pastores. E no período da última gestão, recebi em minha casa um missionário do Rio de Janeiro, que o apoiava para um trabalho, e certo dia, no almoço, em meio a brincadeiras, ele interrompeu e me disse: em julho deste ano, você vai ser procurado por uma pessoa que vai revelar aonde está o trono de Satanás nessa cidade. E eu ainda brinquei, dizendo: pastor, essa não é minha praia. E respondeu ele: você é que pensa. Passou-se os meses, me esqueci dessa história, quando certo dia sou procurado por uma irmã, líder do seu ciclo de oração, pedindo ajuda, pois havia se envolvido com seu pastor. Não somente ela, mas muitas outras, e que precisavam de ajuda. Concordei em recebê-las e na ocasião recebi 10 das irmãs, que solicitaram orientação e ajuda, inclusive para ir à polícia. Mas no todo do envolvimento foram 30 mulheres. Formalizamos a denúncia. Nessa época, eu presidi o conselho de pastores e as recebi também nessa função. O líder foi investigado e preso. A igreja fez um protesto com um buzinaço na cidade, assim como campanha de oferta para pagamento das despesas com advogado. Minha casa e meu carro foram pichados com frases e símbolos da suástica nazista. O líder foi condenado, pegou 4 anos de prisão, foi transferido para sua cidade de origem. Porém, nos primeiros 30 dias de prisão, ele foi liberado, pois era somente prisão preventiva. E nesse período, algumas pessoas desconfiaram da igreja e puseram câmeras. E quando então ele incorreu nos seus delitos, ele foi pego por essa liderança também. Essa igreja se dividiu e deu origem a uma outra comunidade. Portanto, amados, há pessoas que vivem na mentira, da mentira e lucram com a mentira. Não devemos confundir a busca e a defesa da verdade com a busca e defesa de interesses próprios. Quantas vezes Jesus confrontou os fariseus e eles resistiram ao próprio Cristo, que é a verdade. E como parte desse mecanismo, acusaram Jesus de mentiroso, dizendo que os seus milagres eram feitos por Belzebu. A que ponto chega o grau de obstinação do ser humano? Essa é uma dimensão espiritual da mentira.
chega ao campo de uma batalha espiritual. Estamos vivendo em nossos dias no Brasil uma batalha espiritual. Quantas igrejas foram divididas ou passaram por essas experiências? E quando esse espírito estava operando, ninguém se entende, ninguém acredita, impera o medo, a desconfiança e as incertezas. Que possamos, amados, continuar confiando na confissão de Pedro, quando ele disse: para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Que Deus nos ajude, fraternalmente em Cristo, pastorear.